Deus quer construir nesses 4 cultos. Porque hoje eu quero falar somente da apresentação. Eu só quero te apresentar o Espírito Santo hoje, só te dizer quem é. Porque na semana que vem eu quero falar com você o que ele faz com você. Então você não pode perder a semana que vem, você não pode perder essa sequência. E eu diria mais, semana que vem traz alguém. Porque semana que vem, já conhecendo quem é o Espírito Santo, semana que vem você vai saber o que ele faz. Na outra semana a coisa vai ficar um pouco mais interessante. E na última semana nós teremos um culto de busca do Espírito Santo. Na última semana nós vamos fazer com que este local se transforme, volte 2000 anos atrás e pareça um pouco com o cenáculo onde estavam reunidos os discípulos em Jerusalém. E quando do céu veio línguas repartidas como que de fogo e pousou sobre cada um deles, e todos começaram a falar em outras línguas, assim como o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse é o nosso objetivo, porque se eu te apresentar o Espírito Santo hoje, eu tenho certeza que você ficará ansioso, e semana que vem quando eu te mostrar o que ele pode fazer, eu duvido que você não vai querer ter uma intimidade com essa pessoa. Então, muitas dúvidas surgem sobre o Espírito Santo, e muitas pessoas não têm ideia do que é. Existem religiões e seitas que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, que é uma energia. Não é nada disso, absolutamente nada. O Espírito Santo é Deus. Deus é um ser triuno, 3 pessoas em uma só pessoa, 3 pessoas que se apresentam de formas diferentes, mas a característica dos 3 é a mesma. Os 3 têm a mesma raiz. Pai, Filho e Espírito Santo são um, e conseguem ser ao mesmo tempo 3, e têm os mesmos atributos. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm o mesmo atributo. Eles são da mesma essência. Eu poderia, como eu já fiz aqui algumas vezes, dar exemplos como, por exemplo, da água, que tem 3 estados físicos, mas na sua fórmula química básica não deixa de ser a mesma coisa. Eu poderia representar também como energia elétrica, que sendo trifásica, emana as 3 fases da mesma maneira, e as 3 têm a mesma característica, mas isso seria simples demais para exemplificar o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, a primeira coisa que você precisa entender é que ele é Deus. E como eu disse para vocês, nós temos muitos versículos, e aí eu vou colocar os versículos na tela e vou lê-los rapidamente, apenas para corroborar aquilo que eu estarei falando, para que vocês não pensem que eu inventei isso, ou que eu tirei isso de algum lugar. Não, tudo isso está na Bíblia, tudo isso está na palavra, que é o que nós temos como regra de fé. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, não sendo força, não sendo energia, ele é Deus. E por que é que sabemos que ele é Deus? Porque ele tem atributos que somente Deus tem, são atributos exclusivos de Deus. Sabemos também que ele é uma pessoa, porque os atributos que ele tem, somente uma pessoa pode ter. Então, quando eu sei que o Espírito Santo é Deus, e quando eu entendo isso, a minha forma de viver a cristandade pode ser profundamente alterada. Eu posso mudar completamente o meu jeito de trato com Deus, quando eu passo a entender o que é o Espírito Santo, e quando eu passo a conviver com o Espírito Santo de uma forma mais harmoniosa, o meu trato para com Deus muda completamente. Quando é que o Espírito Santo aparece a primeira vez? Quando eu digo para você que o Espírito Santo é Deus, e que ele não tem nenhuma diferença em atributo e em divindade, ele já aparece em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, que é o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, e versículo 2. Então o que está escrito lá? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, aí está ele,
O primeiro que aparece é Deus, lá no capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O segundo que aparece é o Espírito Santo, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus. Então ele já aparece aqui. Então eu já tenho aqui as duas formas. Então eu tenho o Pai que já apareceu e eu tenho o Espírito. E aí você me pergunta, a Trindade está presente no começo da Bíblia? Sim, a Trindade está presente no começo da Bíblia. Porque se eu for para o versículo 3, e disse Deus, haja luz, aí está Cristo Jesus, a luz do mundo. Ou você não se lembra de quantas vezes Jesus diz, eu sou a luz do mundo? Eu sou a luz do mundo. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Mas Isaías, como é que você sabe que essa luz é Jesus? É simples. É só pegarmos o original e compararmos esta palavra luz e irmos lá no Novo Testamento e compararmos com a mesma palavra, onde Jesus diz, eu sou a luz, você vai encontrar a mesma palavra, que é completamente diferente de luminares, que é o sol e a lua, que Deus criou no quinto dia, do quinto para o sexto dia. Aqui a luz está se falando de Jesus. E por que é que a luz aparece aqui? Porque havia trevas sobre a face do abismo. E quando havia trevas sobre a face do abismo, então o que é que Deus diz? Haja luz. Eu vou fazer só um parênteses rapidamente, só para você entender esse pedaço aqui. A terra é criada, a terra é sem forma e vazia, e isso vai muito próximo ao que diz a ciência sobre a ciência criacionista, sobre como o mundo foi criado. Mas não vamos entrar nisso agora. Então, o que é que acontece nesse momento? Criou Deus os céus e a terra, apareceu Deus. A terra era sem forma e vazia. Quem conhece de mitologia vai lembrar lá da mitologia grega, como é que o mundo é criado? Começa no caos. Em quase toda a mitologia, o mundo começa no caos. Então a terra sem forma e vazia, estamos no caos. E havia trevas sobre a face do abismo. E que trevas são essas? Lá no original, esse trevas quer dizer falta de entendimento. E nós sabemos exatamente que falta de entendimento que é essa, porque ela começa no céu e é lançada sobre a terra. Então havia trevas sobre a face do abismo. Porém o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e o que ele fazia então? Vigiava essas trevas, para que ela não fosse soberana. Então disse Deus, haja luz. A luz é o entendimento, é o oposto das trevas. Então neste momento os 4 personagens que percorrerão a Bíblia inteirinha já estão apresentados, nos 3 primeiros versículos da Bíblia. Eu tenho Deus Pai, eu tenho Deus Filho como luz, eu tenho o Espírito Santo e eu tenho as trevas. Então nós estamos falando de Deus. Quando eu falo sobre o Espírito Santo, eu estou falando de Deus. Como é que eu provo para você que o Espírito Santo é divino? É porque ele tem os 4 atributos que somente Deus tem: onisciência, onipresença, onipotência e eternidade. A Bíblia me prova isso. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Onisciência, a capacidade de saber todas as coisas. Deus é onisciente, o Espírito, porque é Deus, também é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Outra característica que somente Deus tem: onipresença. Salmo capítulo 139, versículos de 7 a 10. O que é onipresença? A capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O que diz em Salmo? Para onde eu irei do teu Espírito? Percebem aí que o Espírito está aí? Para onde é que eu irei do teu Espírito? Para onde é que me fugirei da sua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer a minha morada no céu a minha cama, eis que tu estás ali também.
se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O Espírito de Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Se Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é Deus. Mas ainda tem um outro atributo, que é a onipotência. Ou seja, a onipotência, a capacidade de poder para fazer todas as coisas. Vamos começar por Lucas capítulo 1, versículo 35. Então o Espírito Santo tem poder para fazer todas as coisas. E diz o seguinte: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti. Quem é que descerá sobre ti? O Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quem inseminou Maria foi o Espírito Santo. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, por que é que Jesus fazia todas as coisas? Porque quem estava com ele? Espírito Santo. Eu não vou entrar hoje sobre o que nós podemos fazer munidos do Espírito Santo, isso é para a semana que vem. Aqui é apenas um spoiler, apenas para a gente entender a onipotência do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Então, a virtude foi do Espírito. Romanos 15, 19. Vamos correr. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui é Paulo dizendo isso para os romanos, pela virtude do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Se ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é Deus. Mas ainda tem mais um atributo, que é o atributo da eternidade. Não tem tempo de início, não terá tempo de fim. É atemporal. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Vamos para Hebreus agora. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então está aqui a prova de que o Espírito tem eternidade. Mais uma prova. Então já sabemos agora que o Espírito Santo tem os 4 atributos que só se referem a Deus. Portanto, estamos falando de Deus. Eu quero que você só vá construindo o presente que Deus nos deu quando nos franqueou o acesso ao Espírito Santo. Eu só quero que você vá entendendo como Deus foi maravilhoso conosco. Continuando, o Espírito Santo também é apresentado na Bíblia com nomes distintos, mas todos são nomes divinos, atribuídos somente a Deus. Assim como Jesus é chamado por nomes distintos, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Assim como Jesus é chamado por nomes distintos e Jesus é Deus, também assim como Deus é chamado de nomes distintos, dependendo da situação, Jeová Nissi, Yahvé Shammah, Tzedekenu Yahvé, cada um desses nomes quer dizer uma coisa. Um dia eu ainda vou trazer uma palavra só sobre esses nomes, para vocês entenderem como é que esses nomes foram lançados e quem é que falou cada um desses nomes. Então o Espírito Santo também é conhecido com vários nomes, que vai lhe trazer também um atributo divino. Por favor, Gênesis capítulo 1, versículo 2, vamos voltar. Então aqui nós temos o Espírito Santo sendo chamado de Espírito de Deus. Então a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, então o primeiro nome que ele é chamado é Espírito de Deus. Continuando, Salmo 106, 33, temos de novo ali o Espírito de Deus, porque irritaram o seu Espírito. Então está falando de qual Espírito? O Espírito de Deus. Muito bem, Mateus 3,16,
E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. E para terminar, Romanos 8,14. Não se preocupem, todos esses versículos depois eu disponibilizo para vocês se deleitarem e lerem na sua casa sem problema, amém? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o primeiro nome que ele é chamado, Espírito de Deus. Mas tem mais um nome, que eu não sei se vocês lembram ou se atinaram. Ele também é conhecido como Espírito Santo, não é isso? Mateus 12:32 diz o seguinte: e qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, então agora ele recebeu agora um nome, já tem como Espírito de Deus, e agora Espírito Santo. Mais um texto, Atos capítulo 1, versículo 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo, para os apóstolos que escolhera. E para terminar, 1 Coríntios 6,19, diz o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Então o Espírito de Deus e Espírito Santo são a mesma coisa. Mas tem mais um nome aqui, que é o Espírito de Jesus Cristo, também é a mesma coisa. Onde que eu acho isso na Bíblia? Atos capítulo 16, versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus é o mesmo Espírito Santo, só que aqui é apresentado como o Espírito de Jesus. Vamos lembrar, Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma coisa. Então quando eu me refiro a qualquer um deles, por qualquer um desses nomes, eu estou me referindo à mesma pessoa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, indagando que o tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo estava neles, indicava. Olha aí de novo, o Espírito de Jesus apareceu ali, agora o Espírito de Cristo, e é o mesmo Espírito. Filipenses capítulo 1, versículo 19, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então qualquer um desses nomes está se referindo ao Espírito Santo de Deus, está se referindo à mesma pessoa, Existem qualidades que somente o eterno, somente Deus eterno pode ter. Coloque por favor João capítulo 16, versículos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, enviar-vos-ei. E aqui eu quero me deparar um pouco. Quando ele diz aqui o Consolador, ele está falando do Espírito Santo. Vocês se lembram disso, dessa palavra que Jesus estava subindo? Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é alguém que está abaixo de Cristo, alguém que está aquém da divindade de Jesus, pelo fato de Jesus dizendo: eu vou subir, mas vou deixar com você o Consolador. Não. O que está explícito nesse versículo é: eu vou subir, mas vou deixar com vocês alguém com a mesma essência que eu vou deixar alguém que permanentemente poderá estar aqui. Vocês se lembram quando Jesus, fazendo alguns milagres, os seus discípulos se espantaram e ele disse: vocês podem fazer as obras que eu faço e ainda maiores? Vocês se lembram dessa palavra? Por que é que Jesus fala isso? Porque Jesus sabia que viria sobre eles quem? O Espírito Santo, que tem a mesma essência que ele, que também é Deus. Então é como se Jesus estivesse dizendo: eu posso ir, mas quando eu for. E por que ele estava dizendo isso? Porque naquele momento ele ainda estava aqui e o Espírito Santo ainda não havia sido liberado. Mas para que o Espírito Santo fosse liberado, havia a necessidade que ele fosse, havia necessidade que ele saísse. Então agora o Espírito Santo poderia ser liberado para nós, que foi o que aconteceu 50 dias após a morte de Jesus, lá na festa de Pentecostes. Então quando ele vai, o Espírito Santo agora é franqueado, e agora o Espírito Santo, agora eu tenho acesso ao Espírito Santo. Então um não anula o outro, muito pelo contrário, um complementa o outro. É eu indo para que o Espírito possa vir, e quando ele vier, agora você terá o poder, porque o Espírito Santo dá poder. Nós já vimos sobre a onipotência do Espírito Santo. Então ele tem todo o poder, então ele dá o poder.
uma capacidade que o Espírito Santo tem, que está em João 16, já colocamos no versículo 8 agora. E esta capacidade somente o Espírito Santo tem, que é te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mais uma vez eu quero me parar um pouco. Às vezes você vai pregar para alguém, e você vai lá e simplesmente fala para ele, você está cônscio da palavra, e você explica para ele, olha aqui, olha na Bíblia aqui, olha aqui, eu vou te mostrar. E a pessoa está olhando para você assim, e você, meu Deus do céu, será que ele não está entendendo o que eu estou falando? E aí você mostra para ele que aquilo que ele está fazendo é errado, por A mais B, mostra na Bíblia, mostra aquilo, mostra. E aí você vai embora e vai com aquela sensação frustrada, de como quem diz, eu falei, mas parece que ele não entendeu nada. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te explicar uma coisa. Isso eu vou explicar com mais pormenores na semana que vem, quando nós falarmos de Atos 2. Mas deixa eu te falar uma coisa, você, por mais eloquente que seja, por melhor que seja a sua oratória, por melhor que seja os seus argumentos, não convencerá ninguém de absolutamente nada. Quem convence é o Espírito Santo. Você pode ser fera, você pode ter estudado teologia, ter feito pós-graduação em homilética, ter feito doutorado em hermenêutica, ainda assim, ao sentar de frente com um pecador, se você não estiver com as suas palavras sendo traduzidas pelo Espírito Santo, ele não vai entender nada. E se sentar ao seu lado um capial, você sabe o que é capial? Capial é o homem matuto, o homem do interior, aquele que não teve instrução. Mas se este capial estiver revestido do Espírito Santo, com 3 palavras ele converte aquele pecador. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É exatamente Ele. Você sabe quando você chega na sua casa e diz, meu Deus, hoje a palavra falou comigo. Não foi o pregador que falou com você, porque o pregador apenas recebe uma palavra de Deus e fala para você. O que está entre eu e você é o Espírito Santo. Ele pega da minha boca e joga no seu ouvido. Muitas vezes o que eu estou falando não é nem o que você está ouvindo, mas o que você está ouvindo, tenha certeza que é o que o Espírito Santo quer que você ouça. Então quando você tem essa sensação, quando você sai daqui e diz, hoje o Senhor falou comigo, então o que você está dizendo é, o Espírito Santo hoje traduziu exatamente o que eu precisava ouvir. Continuando, Tito capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Lembram a palavra que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Quem é que faz esta renovação? Quem é que faz essa lavagem? O Espírito Santo. Então todas as manhãs, quando você abre os seus olhos, a sua ficha está em branco. Quem é que fez isso? O Espírito Santo. Como é que eu provo isso para você? Porque está aqui, pela regeneração, da renovação do Espírito Santo. Não é por você fazer coisas boas. Esqueça, hoje eu vou fazer minha boa ação. Isso não tem. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo. Continuando, outra coisa maravilhosa, preste bem atenção, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, isso eu quero cutucar você, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Profecia só tem validade se for dada pelo Espírito Santo. No terceiro culto, nós vamos falar sobre os dons do Espírito. E aí eu vou me deparar lá para falar um pouco para você sobre profecia, para tirar alguns mitos sobre profecia, para você não ficar encantado por profetadas,
Profecia é uma coisa, profetada é outra coisa. A profecia, ela vem pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E eu quero te dizer uma coisa. Uma profecia não pode te ferir. Só fazendo um spoiler. Uma profecia vinda do Espírito Santo não pode te ferir. Não é essa a função da profecia. Não é essa a função da profecia. Eu conheço pessoas que vivem uma vida infeliz, que estão amarradas a um jugo por conta de profecias que ouviram, que eu tenho certeza absoluta que não vieram do Espírito Santo. Absoluta. As profecias do Senhor, quando vêm pelo Espírito Santo, e eu posso te provar isso na Bíblia, e no terceiro culto eu vou mostrar para você, e vou mostrar para você que profecia é para te elevar e nunca para te afundar. Esse negócio de que eis que te diga estou abrindo a cova, isso é profecia de coveiro que está indo trabalhar. Isso não existe. Eu falo isso com total liberdade em nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo me confere. O Espírito Santo nunca falou isso. O Espírito Santo nunca falou isso. Eis que abro a cova. O Espírito Santo não é coveiro para abrir cova. Precisamos entender que se eu tenho o Espírito Santo e você tem o Espírito Santo, a profecia vai entrar, e mesmo que ela seja uma profecia que vá me corrigir, ela jamais vai me ferir. A profecia foi dura, e eu vou chegar para o irmão que trouxe a profecia e vou dizer: obrigado, era tudo que eu precisava ouvir, o Senhor hoje falou comigo. Agora, se eu sair chateado, falando, será que Deus não gosta mais de mim? Isso não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Biblicamente, não está certo. E aí eu vou ser obrigado a ficar, ou eu fico com o profeta, ou eu fico com a Bíblia. Eu não vou nem dizer para vocês com quem que eu já fiquei. Esquece o profeta. Eu fico com a palavra. Hebreus capítulo 9, versículo 8. Esse eu gosto demais também. Diz o seguinte: dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Deixa eu traduzir esse versículo para vocês, porque esse versículo ele não é tão simples de ser entendido. O primeiro tabernáculo está se referindo ao templo, ao tabernáculo mesmo, a construção onde eram feitas as adorações e os sacrifícios. Vamos lembrar que nós estamos lendo em Hebreus, tá? Hebreus, para mim, particularmente, o livro mais importante da Bíblia, particularmente foi escrito por Paulo, pela qualidade da escrita, né? Os teólogos aí dizem que é de autoria desconhecida. Para mim é Paulo. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o caminho do santuário, que santuário é esse? Ou seja, o caminho do verdadeiro santuário não estava ainda descoberto. Se nós lermos o capítulo inteiro vai ficar um pouco mais claro. Ainda não estava descoberto, enquanto o primeiro tabernáculo continuava de pé. O primeiro tabernáculo era exatamente o templo, mas lembra-se que Jesus disse lá, quando ele entra triunfantemente lá em Jerusalém, e ele está dentro do templo, o que ele diz? Ele diz assim, olha, em 3 dias derrubarei este templo, não ficará pedra sobre pedra. E por que é que Jesus estava falando aquilo? Qual era a intenção dele? Era mostrar, ele já sabia que o Espírito Santo viria, e que a partir da ida dele, o templo de Jerusalém não teria mais validade. E o que passaria a valer? Este templo aqui. Você é o templo agora. Então, enquanto o primeiro templo estava de pé, você ainda não podia ser habitado pelo Espírito Santo. E por que não? Porque o templo habitava o tabernáculo.
Lembram quando o sacerdote entrava com o sacrifício uma vez por ano, abatia o animal, passava pelo átrio, passava pelo o lugar santo e chegava ao Santo dos Santos. Ali ele aspergia o sangue sobre a Arca da Aliança e a Shekinah, a glória de Deus, envolvia e consumia o sacrifício. Lembram-se disso? Então o Espírito de Deus se revelava ali. Enquanto aquele templo estivesse válido, este templo aqui não tinha validade. Quando Jesus Cristo, ao ser morto na cruz, elevado entre o céu e a terra, recebe e é recebido no céu como Cordeiro único, naquele momento o templo de Jerusalém perde a sua validade e este templo aqui passa a valer como o templo do Espírito. Isaías, você tem prova disso? Sim, eu tenho prova que eu posso te falar aqui agora. Aquele tempo perdeu a validade, porque naquele dia em que foi feito o sacrifício, a glória de Deus já não se manifestou lá, e quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, os sumos sacerdotes disseram: caia sobre nós o sangue deste inocente, e eles amaldiçoaram a própria geração e a geração seguinte, tanto que no ano 70, Jerusalém é invadida e o templo é derrubado, e até hoje não foi levantado novamente. Caiu sobre eles o sangue daquele inocente. Portanto, hoje, eu e você somos o templo do Espírito Santo. Aquele templo já não. E se eu e você, pode aplaudir, pode aplaudir. E se eu e você somos o templo do Espírito Santo, vá se preparando, porque o Espírito Santo está com muita vontade de se manifestar na sua vida. E nós vamos chegar lá, não se preocupe. Para terminar a primeira parte, nós vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo tem mente, ele tem emoções e ele tem vontade. Vamos começar pela mente do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo pensa, ele é uma pessoa, ele tem mente. Ele sonda, ele nos sonda, ele sabe o que está dentro da nossa mente. Mas ele também tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui ele está falando dos dons, tá? Então lá no terceiro culto, estou dando os spoilers para vocês, hein? Nós vamos voltar nesse versículo, porque aqui ele está falando que ele reparte, o que é que ele reparte aqui? Os dons. Então o Espírito Santo reparte do jeito que ele quer. Aí você não adianta vir perguntar para mim assim: Isaías, mas a minha vontade é ter dom de visão. Aí eu falo para você: mas o que é que o Espírito Santo te deu? Então o Espírito Santo me deu dom de mestre. Então você vai ensinar, você não vai ter dom de visão. Mas e se eu quiser ter dom de visão? Mas não é você que quer. Ele reparte particularmente a cada um como ele quer. Vocês não lembram de Romanos 12 que a gente leu? Boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. E para quem que ela é boa, perfeita e agradável? É para você? Então é para ele. Então não reclame do dom que ele te deu. Eu vou fazer um parênteses aqui rapidamente. Quando eu era mais jovem, bem mais jovem mesmo, eu tocava bateria, aquele instrumento ali. E eu era um bom baterista, hein? Eu não vou negar para vocês. Eu não vou ser modesto a ponto de ser falso. Eu era um baterista fera. Fui convidado para tocar em algumas bandas, inclusive, porque eu quebrava a baqueta fácil. Era muito bom. Então, obviamente que entendi, e sempre entendi que meu chamado era para o louvor. Toquei em algumas bandas, tal. Para mim estava fácil. Até que o Senhor mostrou para mim que não era isso que Ele queria de mim. E um dia o Senhor disse para mim: não, o fato de você ter habilidade no instrumento não quer dizer que foi esse o dom que eu te dei. Você tem habilidade, mas eu te quero para outra coisa. E foi aí que eu comecei a estudar a palavra. E um dia eu estava estudando a palavra na minha casa, e aconteceu um fenômeno muito interessante. Lendo a Bíblia, as palavras saltaram da Bíblia e ficaram em 3D para mim, quando nem existia 3D ainda.
elas ficaram em 3D, e eu comecei a ver aquele monte de palavra, de letras no lugar onde eu estava, e eu falei, meu Deus, o que é isso? E o Espírito do Senhor disse para mim, eu estou te capacitando a entender algumas coisas que eu vou dar só para você, mas não serão para ficar com você, e sim para você passar. Nesta época e neste tempo, o Senhor me capacitou com o dom de mestre. Entre a minha capacitação e a minha unção, passaram-se quase 40 anos. Mas eu fico feliz, porque foi mais ou menos o mesmo tempo que durou entre Deus ter capacitado Moisés e ter levantado ele para tirar o povo do Egito. 40 anos. Então eu estou dentro da média. Eu não estou muito lá e nem muito cá. Eu estou por aí. Então o que eu quero te dizer? Quem é que vai te dar o dom? O Espírito Santo. Eu sempre costumo dizer que o Espírito Santo é como se fosse a tábua de pirulito. Vocês sabem o que é tábua de pirulito? Aquele cara que vende algodão doce ou pirulito lá na praia, que ele espeta um monte de algodão doce ou pirulito ali, aqueles pirulito redondão, espeta ali. O Espírito Santo é aquela tábua sobre a qual são espetados os dons. Sem o Espírito Santo, nenhum dom. Esquece. Agora o Espírito Santo é a plataforma onde você pode baixar os dons. Dos dons vamos falar só no terceiro culto. É só para você entender. Então já vai pensando aí, já vai buscando, já vai pedindo para o Espírito Santo te revelar qual é o dom que verdadeiramente se encaixa. Sabe por quê? Porque lá no quarto culto nós vamos atrás dele. Lá no quarto culto você tenha certeza que eu vou falar bem menos e nós vamos atrás desse dom aí. Se for profecia, você vai profetizar. Se for visão, você vai ver. Se for maravilhas, o Senhor fará maravilhas através de você. Se for dom de mestre, o Senhor vai colocar uma palavra na sua boca. Não se preocupe, no terceiro culto eu vou falar todos os dons. Aí você vai poder ver na prateleira e falar, Espírito Santo, eu quero esse aqui. Amém? Então o Espírito Santo tem vontade, ele distribui como apraz. Mas o Espírito Santo também tem emoções. Efésios capítulo 4, versículo 30, já estamos terminando, não se preocupe. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Então se ele está dizendo para você não entristecer, quer dizer que o Espírito Santo é entristecível. Você pode entristecer o Espírito Santo. Então ele está dizendo, não entristeça o Espírito Santo, ou seja, ele tem emoção. Ele sente emoção, é uma pessoa, ele é emocionalmente ativo. E ele também tem ciúme. Tiago capítulo 4, versículo 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que habita, o Espírito que em nós habita, tem ciúmes. O Espírito Santo, quando percebe que você está migrando por um caminho que não é a vontade de Deus, arde em ciúmes. O Espírito Santo, ele é ciumento. Ele não gosta que você olhe para o lado. Ele não gosta que você faz para o diabo. Ele não gosta que você dê uma flertada com aquilo que ele não escolheu e não distribuiu para você. O Espírito Santo, ele quer estar junto com você. E para terminarmos, temos algo que faz nós reconhecermos ainda mais a sua personalidade, que está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, que é uma bênção que todos os cultos você ouvem aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Você sabe o que é ter comunhão com o Espírito Santo? Todos os cultos vocês ouvem aqui. E você sabe por que vocês ouvem isso? Porque isso é determinante. Porque é que nós despedimos vocês com o desejo de que vocês tenham comunhão com o Espírito. Porque o Espírito Santo é a melhor pessoa para você ter comunhão. O que eu quero dizer para você, meu querido, é que o Senhor esta noite começa a trazer para você uma nova dimensão de relacionamento com o Espírito Santo. E se você não tinha um relacionamento com Ele, a partir dessa noite você vai passar a ter. E se você não entendia que Ele é Deus,
e que Ele é capaz de todas essas coisas, hoje a gente apenas introduziu o que é o Espírito Santo. Vocês perceberam que eu não entrei em nenhuma outra, não. Semana que vem a gente vai falar do que as pessoas imbuídas do Espírito Santo já fizeram, e aí você vai ter ideia do que é que você pode fazer com o Espírito Santo. Se prepara, porque vem coisa legal semana que vem. Hoje você só conheceu quem Ele é, os nomes, a sua personalidade, a sua divindade, só para introduzir, só para a gente ter uma ideia e ter um gostinho do que vem pela frente. Coloque-se de pé. Cada culto desse é uma ministração, cada culto desse é uma oportunidade que você tem de chegar mais perto, cada culto desse é uma oportunidade que você tem de abrir o seu coração e dizer: ó Espírito, vem, ó Espírito, enche, ó Espírito, eu estou aqui. Se eu não sabia que você era tão maravilhoso, Espírito Santo, agora eu sei e eu te quero. Cada culto desse é para você se preparar, para que nós possamos conclamar o Espírito Santo, para que nós possamos sentir o Espírito Santo de Deus como nunca tenhamos sentido. Cada momento desse é um momento para você ir se preparando. O que o Senhor quer de você, o que o Senhor quer te apresentar, tenha certeza, vai ficar marcado na sua história para sempre. Tenha certeza disso. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e louve ao Senhor. Nosso amigo Santo Espírito. Oh Espírito Santo, obrigado. Você é meu amigo. Venha aquecer os corações. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai. Vem manifestar os seus sim. Vem, ó Espírito Santo, manifesta-se sobre nós, manifesta entre nós. Vem manifestar os Obrigado, ó seus Pai. sinais. O que é que você pode fazer quando Ele se apresenta a você? O que dizer? O que é que você pode fazer? O que fazer quando Ah, é Ele bom vem? demais. Ó Espírito Santo, como é bom navegar, como é bom. Nós que ser bem-vindos. Tu és bem-vindo demais na minha vida. Vem, ó Espírito Santo. O que é que eu vou fazer? Que atitude que eu posso tomar? Oh Espírito Santo, o que é fazer? Vem, ó Espírito, louve ao Senhor. Nosso amigo, Tu és o nosso amigo. Oh Espírito Santo, como é bom sentir a Tua presença. O meu coração se alegra e rejubila, Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo. Oh, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso dizer? Oh, vem, ó Espírito Santo. Oh, fala com o Teu povo hoje aqui, ó Pai. Aqueles que não ainda tinham o entendimento sobre o Teu Espírito, coloca neles hoje esse entendimento, que eles possam sentir a sede e buscar o Teu Espírito. O que é que eu posso dizer? O que é que eu posso fazer? Oh, como é bom a Tua presença! Como é bom a Tua presença, ó Espírito Santo! Tu és maravilhoso, Tu és digno, Tu és fantástico, ó Espírito Santo! Eu te desejo todo dia na minha vida. Obrigado, ó Pai. Eu quero te convidar agora a buscar e dizer: Espírito Santo, eu entendi. Espírito Santo, eu sei agora quem é você. Ore
ore aí no seu lugar, diz: Espírito Santo, eu te quero na minha vida, você é importante para mim, e se eu te soneguei até hoje, eu te peço perdão, ó Espírito Santo, mas vem sobre a minha vida, vem, ó Espírito Santo, eu quero te sentir, vem, ó Espírito Santo, eu quero entender, abra minha mente, faz um câmbio no meu coração, ó Espírito Santo, tu és bendito, convence agora, ó Espírito Santo, os corações, convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo, convence, ó Espírito Santo, que não sejam as minhas palavras, mas que elas sejam transliteradas por Ti, ó Espírito Santo, que cada um possa ouvir na sua própria língua as maravilhas que o Senhor tem para nós essa noite. Ó Espírito Santo, Tu és bendito, Tu és bem-vindo. Ó, eu te apresento cada um dos que aqui estão, coloco-os na Tua presença, embaixo das Tuas asas, esconda-os, ó Pai, porque a Tua verdade é escudo e é broquel. Em nome de Jesus, eu quero que você abra os seus olhos agora, e eu quero que, por favor, possam acender as luzes. E eu gostaria, no término desse culto, e essa é só a primeira parte, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta: há alguém entre nós que uma vez já sentiu a presença do Espírito Santo, mas que por alguma razão se desviou? Se tiver alguém nessa situação, eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo está triste, e nós aprendemos hoje que podemos entristecê-lo. Quero te dizer outra coisa: ele está enciumado por você. Nós aprendemos hoje também que ele também sente ciúmes de nós. Mas se tiver alguém nessa situação que por alguma razão tenha se desviado do caminho, o Espírito Santo te dá uma chance hoje. Ele diz: pode voltar, que eu te aceito de volta. Pode vir, que eu quero habitar no seu coração novamente, e eu quero fazer morada em você. Se houver alguém nessa situação que por acaso tenha se desviado do caminho, levante a sua mão e eu quero orar por você. E o Espírito Santo, amigo como Ele é, vai te dar um abraço mais gostoso de todos os tempos. Tem alguém entre nós que quer voltar para Jesus hoje? Alguém nessa situação pode levantar a sua mão. Alguém nessa situação? Caso não haja, vou te dar mais alguns segundos para pensar. Se houver alguém aqui na situação de que não aceitou Jesus ainda, que ainda não está nesse caminho, mas ouvindo a palavra hoje, ardeu o coração e disse: eu quero esse Espírito Santo comigo também, eu quero este poder, eu quero essa onipresença, eu quero essa onisciência, eu quero essa onipotência, eu quero essa eternidade também no meu coração. Se houver alguém que ainda não aceitou Jesus, este é o momento, levante a sua mão, e eu quero orar por você. Haverá festa no céu, haverá festa na terra. Se houver alguém nessa situação, levante a sua mão. Amém? Não há ninguém, não tem problema nenhum. Isso quer dizer que o Senhor veio falar conosco mesmo. Essa introdução era para nós. Então agora pode novamente apagar as luzes, e nós vamos novamente cantar este cântico, em nome de Jesus. E você, por favor, feche os seus olhos e diz: o que é que eu vou fazer? O que eu vou dizer quando Ele volta aqui novamente? Tu és muito bem-vindo. Não tenho nem palavras para expressar a emoção que sinto quando o Espírito Santo se manifesta na minha vida. O que dizer e o que fazer, quando Ele vem, quando Ele já está aqui. Tu és mais que bem-vindo, ó Espírito Santo, muito mais que bem-vindo. Tu és desejado, Tu és desejado, Tu és desejado. O que dizer? O que dizer? O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui?
que fazer. Oh, santo é o teu nome. Mais que ser bem-vindo, muito mais que ser bem-vindo. Nós te queremos de novo, nós te desejamos, nós queremos você 24 horas. Oh, Espírito Santo de Deus, faz de novo, ó Espírito Santo. Venha, ó Espírito Santo. Venha, ó Espírito Santo. Nos últimos dias, nos últimos tempos, derramarei sobre vós o meu Espírito. Essa é a profecia de Joel. Derramarei sobre vós o meu Espírito. Os seus jovens profetizarão, os seus velhos terão visão e terão sonhos. Cumpre em nós, ó Pai, a profecia de Joel. Teu Espírito sendo derramado sobre as nossas vidas. Oh, santo, santo, santo é o nome. Santo, 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 santo é o teu nome. Santo, santo é o teu nome, ó Pai. Vem, ó Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo, sobre nós. Vem, ó Espírito Santo. E o que dizer, papai? O que fazer quando Ele vem? Tu és bem-vindo em mim, ó Pai. Ó Espírito Santo, você é bem-vindo. Eu te quero, ó Espírito Santo. Eu gosto de você, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito Santo. Obrigado, ó Espírito Santo de Deus. Oh, o que eu posso fazer? Como eu posso te agradecer, ó Espírito Santo? Eu não tenho palavras para te agradecer. Tu és maravilhoso. Santo, santo é o teu nome. Santo é o teu nome, ó Espírito Santo de Deus. Santo, santo és tu. Oh, santo, santo é o teu nome. Pai, é no nome do teu Filho, com a anuência do teu Espírito, que eu me despeço de cada um dos que estão aqui. Que o teu Espírito Santo vá com cada um deles, e que durante essa semana esta palavra possa pipocar nos corações, possa aquecer os corações, e que daqui 8 dias, ó Senhor, o Senhor tenha uma nova palavra para nós. Que nós possamos entender que quando estamos cheios do Espírito Santo, tudo pode ser transformado e podemos fazer coisas que ninguém possa imaginar. Então, Espírito Santo, durante essa semana, abra os nossos olhos para que possamos ver qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, estenda a sua mão, por favor. E que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo, que esta noite foi nos apresentado, não somente seja, mas esteja com cada um de vocês, e não somente hoje, mas para a eternidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus, e vão em paz. Deus seja louvado.